Salve Maria Imaculada! Neste vídeo eu quero falar com você a respeito dos critérios objetivos para discernir quando há um pecado mortal e quando não há. E a ideia deste vídeo surge do fato de que com certeza você já escutou na sua paróquia ou na internet alguém falando que eu não acho que isto seja pecado mortal, existem coisas muito mais graves para se fazer. Ou então, a minha consciência não me acusa, eu não estou sentindo que isto aqui realmente é tão errado assim, né? Bom, existem critérios objetivos para se discernir quando há ou não um pecado mortal. As nossas sensações no cotidiano normalmente não são um bom indicativo para fazer esse discernimento. Porque pode ser que você seja um escrupuloso, aí tudo vira pecado, qualquer coisinha mínima é o pecado mais grave do mundo, ou pode ser que você já tenha o coração endurecido pelo costume de pecar, pelo hábito do pecado. E aí, mesmo o pecado mais grave, para você não será nada, existirá coisa muito mais grave que poderia ser feita. Então, nossas sensações não são um critério muito razoável. Por isso é importante estudar. E veremos neste vídeo, repito, os critérios objetivos para discernir quando que há pecado mortal e quando que não há, quando há somente um pecado venial. Comecemos por ver o que diz o catecismo. Então diz o catecismo no número 1857. Para que um pecado seja mortal, requerem-se em simultâneo três condições. É pecado mortal o que tem por objeto uma matéria grave e é cometido com plena consciência e de propósito deliberado. Então essas são as três condições, os três critérios objetivos para saber se houve ou não um pecado mortal. A matéria grave, implicada ali no que foi feito, a consciência plena ou a plena advertência por parte da consciência e a vontade deliberada, o consentimento deliberado. Vamos agora analisar um por um para sabermos como que se utiliza esses critérios no discernimento. Então, a matéria grave é sempre um ato contra um dos 10 mandamentos da lei de Deus ou um dos 5 mandamentos da igreja. Aqui é o critério mais simples. Se você cometeu um ato contra um desses mandamentos, você já tem a primeira condição para existir um pecado mortal. É a matéria grave. Segundo critério, a plena advertência. Ela é o conhecimento a respeito de que aquele ato é pecaminoso, é errado, o que normalmente se indica por uma advertência da consciência. Aqui eu tenho até uma história engraçada para contar, né? Um amigo meu uma vez me perguntou: por que que a igreja evangeliza? Se para eu cometer um pecado de fato eu preciso ter consciência de que é pecado, então seria muito melhor a igreja não evangelizar, porque aí as pessoas seriam ignorantes a respeito do pecado, elas não saberiam o que é pecado e logo iriam para o céu, já que nenhum dos pecados delas seria contado como um pecado de verdade. Bom, não é isso. Quando se fala em plena advertência, quer dizer que no ato de cometer aquele pecado ou quando desejou cometer, a consciência da pessoa advertiu ela de que aquilo que ele estava fazendo era errado. Então, um ladrão, por exemplo, ele não precisa ter na cabeça o conceito católico de pecado. No ato de planejar o roubo ou quando ele for cometer o roubo, a consciência dele adverte ele de que aquilo que ele está fazendo é um erro, ali já há um conhecimento mínimo sobre este ato pecaminoso. Então a pessoa já pode incorrer em culpa própria diante daquele fato. Isto acontece porque Deus imprimiu em nós, na nossa Constituição, o que nós chamamos de lei natural, ou seja, a consciência humana, a inteligência humana, consegue discernir entre bem e mal. E quando então nós cometemos um desses erros gravíssimos, que é o caso dos pecados mortais, a nossa consciência consegue entender que aquilo é um erro, ainda que a gente nunca tenha recebido o evangelho. Pode acontecer, claro, de que em determinadas circunstâncias a consciência não advirta a pessoa. Pode acontecer. Aí, neste caso, a culpa dela é atenuada. Mas se no ato de pecar ou de planejar o pecado a consciência advertiu,
já se pode dizer que ela teve este critério concluído, a plena advertência a respeito daquele erro, está certo? Então não é necessário, repito, o conceito católico de pecado formulado na cabeça. Desde que a consciência advirta sobre o erro, isto já vale. E aqui entra também o caso dos pecados de pensamento. Nosso Senhor, por exemplo, falou que quem olha para uma mulher e a deseja no seu coração já cometeu adultério com ela, não é? Existem aqui dois momentos neste ato do pensamento. Existe o momento em que a tentação se apresenta, isto acontece muito com pessoas que já têm vícios para este lado da castidade, e existe o momento em que a pessoa consente com aquele pensamento. Então, primeiro a tentação se apresenta. Aí a pessoa é levada por aquilo sem perceber. Mas em algum momento, que pode ser mais tarde, ou pode ser já no ato imediato em que a tentação se apresenta, mas em algum momento, a consciência adverte. Ela diz, olha, isso aqui é errado. E a partir desse momento a pessoa consente e continua com aquele pensamento, houve pecado. Mas se no ato da consciência advertir que ali havia um erro, ela renunciou, ela se absteve, então não houve pecado. O que houve foi simplesmente uma tentação, a qual a pessoa resistiu. Então este é o segundo critério. Plena advertência. A consciência adverte em algum momento de que aquilo ali não é certo e não deveria ser feito. Vamos agora para o terceiro critério. E o terceiro critério é vontade deliberada. O ato é feito com consentimento suficiente para ser considerado uma opção pessoal. Ou seja, a pessoa teve o desejo, ela consentiu em fazer aquilo. Ela não foi obrigada de fato por outra e nem pelas circunstâncias em que ela se encontrava. Mas houve ali um consentimento mínimo de tal modo que se possa dizer que a pessoa quis fazer aquilo por vontade própria. Então esses são os três critérios para haver pecado mortal. Matéria grave, ou seja, você está infringindo um dos 10 mandamentos da lei de Deus, ou um dos 5 mandamentos da igreja. Consciência plena, ou plena advertência, a sua consciência te advertiu naquele momento que aquele ato era errado. E vontade deliberada. Mesmo após a consciência te advertir, você insistiu no erro, você cometeu aquele erro por vontade própria, por opção pessoal. Havendo esses três critérios reunidos, houve um pecado mortal. Se um desses três critérios faltou, então não foi pecado mortal, foi no máximo um pecado venial. É importante ter consciência disso, porque para fazer uma boa confissão, você precisa saber os pecados que você cometeu. E você não pode se basear simplesmente pelas sensações de que eu sinto que isto é pecado, eu sinto que aquilo não é pecado. Não, você precisa ir na raiz da coisa, critério objetivo. Eu infringi um dos 10 mandamentos de Deus, ou um dos 5 da igreja? Quando eu infringi, eu tinha consciência de que aquilo era um erro? Ao fazer isso, eu fiz com vontade deliberada, foi uma opção pessoal minha. É preciso fazer este discernimento. E no exame de consciência, normalmente você tem roteiros para esse exame de consciência, você avalia isso com cada um dos 10 mandamentos. Ajuda muito também quem tem a prática de fazer o exame de consciência diário. No fim da noite, antes de dormir, a pessoa avalia aquele dia dela para saber se ela cometeu algum pecado ou não. Veja que são critérios de razoabilidade. É a inteligência humana que discerne o pecado a partir de suas próprias ações colocadas diante da lei de Deus. Então, sim, Deus se importa com o pecado. Se importa tanto que ele imprimiu em você, lei natural, que é uma teoria filosófica, tá? Teoria não de que é fictícia ou que foi inventada, mas no sentido de que é um sistema. Filósofos, sobretudo Santo Tomás de Aquino, observando o funcionamento da natureza humana, sistematizaram isso numa doutrina que possa ser estudada. É o que nós conhecemos como teoria da lei natural, ou seja, das leis do funcionamento da natureza humana. E percebe-se que os 10 mandamentos estão impressos na sua alma. Então, quando você peca, você, além de perder a amizade com Deus, porque isto ofende a Ele gravemente, você faz um mal contra você mesmo. A sua própria consciência sabe que aquilo é errado, que aquilo não é conveniente, não deve ser feito. E você fere a sua própria consciência, a sua própria natureza ao cometer esses atos. E por isso Deus também se importa com o pecado.
Você não apenas perde a amizade dele, o que já é gravíssimo e não se deve querer de modo nenhum, mas você faz um mal contra você mesmo, contra a sua própria natureza. E Deus te ama tanto que ele não deseja isso para você. Então, da próxima vez que for fazer o seu exame de consciência, você já sabe quais são os critérios. O critério não é o sentimento. Isto serve para a pessoa que tem um coração endurecido e para o escrupuloso que acha que tudo é pecado. O pecado não é o que você acha que é pecado, não é o que você sente que é pecado. O pecado é o que Deus definiu e você infringiu com consciência e vontade pessoal. Está certo? Se inscreva neste canal, curta este vídeo, compartilhe nos grupos da sua paróquia, porque este é um conhecimento que todo católico precisa ter. Isto facilita demais a nossa vida de confissão, a nossa vida de piedade, de comunhão com nosso Senhor. Farei próximos vídeos também a respeito da confissão, um vídeo sobretudo sobre como se confessar bem, que é um outro tema muito importante, mas já deixo aqui esclarecido para você, caso esteja chegando agora, o principal foco deste canal é liturgia. Eu estou falando da confissão e de como se confessar, porque afinal é uma prática sacramental. E a liturgia engloba também, então a penitência também é um sacramento. Mas então os temas deste canal, repito, orbitam em torno deste tema central, que é a liturgia, que é o culto oficial da Igreja a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.